Trazer aqui à frente agora, Senhor, os dízimos, as ofertas, Senhor, as contribuições, ó Pai, para que haja mantimento na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, e que o Senhor continue derramando bênção, ó Pai, na vida de cada um, ó Deus. Aquele que porventura não pode, ó Deus, que o Senhor continue abrindo as portas, ó Pai, de trabalho, de emprego, Pai, dando saúde, ó Pai. E colocando no coração, Pai, o desejo verdadeiro de devolver aquilo, ó Pai, uma parte daquilo que o Senhor nos entrega, ó Deus. Te louvamos e agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Todos em pé, vamos adorar ao Senhor. Amém? Porque Ele é digno de toda exaltação. Sobre os louvores do teu povo, Jesus, tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, e enche este lugar. Yeah.
Abraça-me, quero sentir o teu abraço, quero sentir o teu toque, Pai, e ser envolvido pelo teu amor, Senhor. Quero sentir o teu abraço, Deus, e ser envolvido pela tua glória. Vem, 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 Senhor, vem neste lugar e enche este lugar, enche este lugar. Este lugar, Senhor, oh, vem, e vem neste lugar. Aleluia, Senhor. Santo tu és, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, queremos sentir a tua presença, Senhor, e ouvir o som da tua chuva sobre nós, ó Deus, nos impactando, Senhor, cada dia mais e mais. Aleluia. Santo tu és, Senhor Jesus. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir, e com ela vem o novo de Deus. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir, e com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar
chuva, Senhor, derrama sobre nós. A chuva, Senhor, derrama sobre nós. A chuva, Senhor. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Te exaltamos, Senhor, porque Tu és o nosso respirar, ó Deus. Tu és o ar, Senhor, que nós respiramos, que precisamos para viver todos os dias, ó Deus. Tu és o nosso sustento, Senhor. Tu és aquele que nos levanta quando estamos caindo. Tu és aquele que nos fortalece quando achamos que não temos mais forças para caminhar. Exaltamos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Tua presença vivendo em mim. Este é meu pão do céu. Este é o meu pão do céu. Este é o meu pão do céu. Tua palavra dita a mim. Eres mi respirar, eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor.
Aleluia, Senhor. Exaltamos o teu nome e agradecemos a ti, Senhor, por tudo, Senhor. Precisamos de ti a cada instante, Senhor. Continue falando conosco, Pai, através de tua santa e preciosa palavra, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir que abrissem as suas Bíblias comigo em 1 Reis, capítulo 17. Oh, aleluia. Deus está presente no nosso meio. Deus está sempre presente no meio do teu povo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você que está aqui nesta manhã, você está aqui porque o Senhor te trouxe, amém? E nós vamos aqui ouvir o Senhor falar. Então, neste momento, eu quero pedir que a igreja não converse paralelamente, mas vamos estar focado na palavra de Deus, no que Deus tem para nós nesta manhã, porque Deus sempre tem uma porção para mim, para você e para todos nós. É que às vezes a gente passa desapercebido e aquilo que era para nós, nós não aproveitamos. A palavra de Deus diz assim, em 1 Reis, capítulo 17, a partir do 1º até o versículo 7. Depois nós vamos andar um pouquinho na palavra de Deus aí em Reis. Se você quiser deixar marcado, deixa marcado, porque nós vamos estar andando um pouquinho dentro desta passagem, deste livro. Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do rio, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Cerra os teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, agradecido, Pai amado, grato pela tua palavra que foi lida neste momento. Mas nós queremos, Senhor Deus amado, que esta palavra vive e eficaz, Senhor Deus amado. Venha, Senhor Deus amado, penetrar em nossos corações, dá-nos, Senhor Deus, entendimento daquilo que o Senhor nesta manhã, Pai, quer prover a tua igreja neste lugar e naqueles que nos ouçam pela internet, Pai. Senhor, eu peço agora, no nome de Jesus, que as nossas mentes, os nossos corações estejam, Pai amado, totalmente cativo ao trono da tua graça. Em nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos?
Eu quero falar nesta manhã sobre o tempo pertence a Deus e a vontade dele prevalece. Amém? Às vezes nós queremos que tudo acontece no nosso tempo. Às vezes nós queremos que as coisas acontecem dentro da nossa vontade. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós vamos caminhar um pouco aqui. E dentro desta palavra nós vamos ver que o tempo pertence ao Senhor. O tempo é dele. E a vontade prevalece a dele, não a nossa. Nós vimos aqui um profeta de Deus, escolhido por Deus, enviado ao povo de Israel, que estava desviado do caminho do Senhor. E ali um rei Acabe, casado com Jezabel, que ela comandava o rei. E aqui Elias chegou diante deste rei com toda a autoridade dado a ele por Deus. E nós observamos aqui, normalmente quando nós oramos, e isso é o que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos orar e pedir no nome de Jesus. Mas aqui Elias, no versículo 1, que nós lemos no capítulo 17, Elias disse: não haverá chuva, nem orvalho na terra, segundo a minha palavra. Irmãos, é uma comunhão tremenda com Deus. É saber que Deus está no controle. Eu creio, irmão, quando um homem e uma mulher anda na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus honra a palavra dele. Você fala, esse microfone está, aleluia, não está aí não. Não sei onde que ele foi. Aleluia. Elias era um homem que tinha uma comunhão com Deus tremenda. Aleluia. Perdoa, irmãos. Precisamos de arrumar esse microfone porque a coisa está... Elias tinha uma comunhão com Deus, e ali naquela hora ele falou diante de Acabe. Acabe não era um homem comum, ele era o rei ali daquela nação, e ele chegou diante do rei e disse: segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Eu creio que Deus, olhando, ele tinha enviado Elias para poder exortar aquela nação, aquele povo de Deus, mas afastado, desviado do caminho do Senhor. E ali chega Elias diante do rei e fala aquela palavra. Eu creio que Deus, olhando, disse: vou honrar a tua palavra. Mas nós vimos no versículo 2 desta mesma porção, Deus agora dizendo para Elias: você já falou para Acabe, você já profetizou que não vai chover, vou cerrar o céu, não vai haver chuva conforme a tua palavra, mas agora é hora de você sair de cena. Tem vezes que nós pensamos que nós somos super espiritual. Elias podia ter dito a Deus: Deus,
o Senhor me enviou para essa nação. Esse povo que está afastado, desviado do caminho do Senhor. E eu agora comecei já a profetizar aqui, que esse povo vai ver o castigo do Senhor, a correção do Senhor, e nessa terra não vai haver chuva. Gente, isso aqui é eu que estou falando, viu? Eu gosto de falar porque depois vai falar, o pastor está falando coisa que não está na Bíblia. Eu estou dizendo que Deus disse para ele, agora é hora de você sair de cena. Está escrito aqui, ó. Depois veio a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E Deus disse para ele, eu já ordenei, você vai beber da água lá do rio, e eu já ordenei os corvos, que levam almoço para você, de manhã, e leva a janta para você à noite. Deus sabe que nós almoçamos e jantamos. E nós sabemos, irmão, que corvos são carnívoros. Imagina, o corvos levando aqui um pedaço de carne, mas não posso comer, porque Deus mandou levar para Elias. Quando Deus ordena, todo mundo tem que obedecer. O inimigo tem que obedecer. Eu uma vez ouvi um pastor dando uma ilustração, creio que a igreja já até conhece, da irmãzinha que estava jejuando, morava numa casinha na beira da estrada, e a casinha não tinha janela, a janela era aberta, e ela foi para a igreja e falou, hoje eu vou entregar meu jejum na igreja, mas não tinha nada para comer em casa. Falou, lá na igreja alguém vai me convidar para ir quebrar o jejum na casa dele, almoçar na casa deles. E teve na escola dominical, como aqui, terminou a escola dominical, todo mundo, a paz do Senhor, irmã Maria, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. E tinha o diácono que fechava a igreja. Ela falou, é o diácono que vai me levar para almoçar na casa dele. E aí o diácono chegou, irmã Maria, ela falou, é agora. Ele falou, vamos fechar a igreja, né, porque nós temos que voltar para o culto. A senhora vai com Deus, paz do Senhor. Ela olhou para o céu e falou, Senhor, o Senhor quer que eu estenda meu jejum, amém? Foi para casa e ajoelhou dentro da casinha dela, a janela não tinha, levantou as mãos para agradecer ao Senhor e dizer, Senhor, me sustenta, até a hora que o Senhor queira que eu entregue o meu jejum. Passa 2 bandidos na beira da estrada e tinham passado na padaria e comprado 2 bengalas de pão. E aí um dos bandidos virou para o outro e falou assim, olha, nós somos 2, cara, uma bengala é suficiente para nós. Vamos dar um susto naquela velhinha lá, ela está de mão para cima, ela vamos dar um susto nela, arranja uma pedra aí. Procuraram uma pedra na beira do caminho e não acharam. E um virou para o outro e falou assim, nós temos 2 pães, nós somos um só, joga um pão lá só para nós ver a velha assustar. Rodaram o pão e jogaram o pão. E o pão caiu exatamente nas mãos que estavam para cima. E ela levantou dançando e glorificando e dizendo, Deus, muito obrigado por ter me mandado o pão. O bandido ficou tão indignado, falou, que Deus que nada, fui eu que joguei. Ele falou, bom, o que trouxe foi o diabo, mas quem mandou foi Deus. E quando ele manda, tem que obedecer. Deus cuida. Aleluia. Se você crê, Deus cuida. Aleluia. Nós lemos aqui, irmãos, que Elias, ele obedeceu a Deus. Ele andava segundo a direção do Senhor. Mas pastor, ali ele falou segundo a minha palavra. Mas Deus conhece o coração de cada um daqueles que está firme e que está andando segundo a palavra de Deus. E Deus disse, vou honrar, e honrou. Agora, irmãos, Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Elias disse que não choveria durante 3 anos e meio. E a palavra de Deus nos diz que realmente não choveu por 3 anos e meio. E os irmãos sabem que quando não chove, vem crise, vem a seca, não tem, seca as águas, os animais sofrem, o povo sofre, e ali não foi diferente. Nós vemos aqui a crise atingiu até o próprio Elias.
a palavra de Deus diz que secou por causa da falta de chuva. Aquele tempo secou o rio onde Elias tomava água. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Você está aqui hoje, nesta manhã. Você sabe que está necessitando de um socorro de Deus. Mas antes de você até falar para Deus, Deus já sabe, conhece exatamente o que você necessita. A palavra dele disse que o nosso socorro vem dele, que criou o céu e a terra. E agora secou a água onde Elias estava. Eu acho interessante o nosso Deus, da maneira que trabalha. E é um Deus que eu não abro mão dele. Porque ali, Deus podia dizer, olha, eu vou secar todas as águas. Mas ali do Elias, não. Eu vou deixar o rio correndo ali para o Elias tomar a água dele. O corvo continua levando a comida para ele. Mas não, mas secou a água. E agora, irmãos, tinha uma viúva e um órfão necessitando do socorro de Deus. E Deus fala para Elias que Elias fosse a Sarepta, a cidade de Sarepta, porque ali tinha uma viúva. E Deus disse: já ordenei uma viúva em Sarepta que te sustente. Se os irmãos lerem a história, se os irmãos lerem esta porção da palavra de Deus, os irmãos vão ver que quando Elias chegou ali, aquela viúva, a necessidade dela era tanto, e Deus sabia disso, tanto que levou o seu profeta, porque através dele, ele ia abençoar aquela viúva que estava necessitando tanto. Mas pastor, Deus falou que a viúva vai sustentar o profeta. Mas primeiro Deus vai usar a vida do profeta para abençoá-la, para que ela depois sustente o profeta. Porque é Deus que sustenta. Aleluia. Nós vemos no Salmo 146, versículo 9, diz: o Senhor guarda os emigrantes, algumas traduções, os estrangeiros, ampara os órfãos e as viúvas, mas transtorna os ímpios. Nós vemos aqui um cuidado, e quando nós vemos, secou a água do ribeiro, Deus agora falou: agora você vai lá cuidar da minha viúva, do órfão que está precisando do meu socorro, e vou usar a sua vida. E Elias foi. E os irmãos conhecem essa história, essa é outra pregação. Ali estava a viúva catando os gravetos, os cavaquinhos de madeira para poder fazer o último bolo, para depois morrer ela e o filho dela. Então nós vemos aqui uma viúva e um órfão. Mas a palavra de Deus diz que ele cuida dos estrangeiros e dos imigrantes. Davi também escreveu no Salmo 37, e versículo 25: fui jovem, ou fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. É porque é Deus que nos sustenta, amém? Aleluia. Você, eu, nós estamos aqui nos Estados Unidos. E nós somos o que aqui nos Estados Unidos? Imigrantes. Mas Deus está dizendo que cuida de você, irmão, onde você estiver. Sabe por quê? Você não é imigrante só aqui nos Estados Unidos, não. Ué, pastor, aonde mais que eu sou imigrante? Aqui na terra. Essa não é a nossa morada. Essa aqui é uma passagem temporária que Deus nos deixou. Mas nós estamos aqui preparando para a morada eterna com Deus, aleluia. E Ele cuida de você, enquanto você está aqui. Eu sei que muitas das vezes nós ficamos apavorados,
Muitas das vezes nós clamamos e dizemos: Senhor, até quando? E Deus está dizendo nesta manhã: eu cuido de você. Onde você estiver, na minha presença, eu cuido de você. Não importa, irmão, onde você estiver, se você está na presença de Deus, Ele está presente com você. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes nós somos atribulados? Porque nós estamos no mundo. Jesus disse que enquanto nós estivéssemos no mundo, nós teríamos aflições. E nós ainda estamos aqui, preparando para ir para a glória. Aleluia. Mas João escreveu também, em João 15 e 19: vós, se fosseis do mundo, o mundo amaria do que era dele. Mas vocês não são do mundo. Antes escolhi vocês do mundo. Está dizendo que você e eu, nós somos separados. Amém, igreja? Amém, adolescentes? Vocês são separados. É por isso que nós temos que ser diferentes. É por isso que nós temos que ser exemplos. É por isso que nós temos que influenciar e não ser influenciado. Porque você é chamado do Senhor para ser usado nesta terra. Enquanto você estiver aqui, Deus permitir você, Ele quer usar a sua vida. Aleluia. Só que nós temos que aguentar firme, irmãos. Porque seguro na mão de Deus, nós seremos mais do que vencedores. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, aleluia. Nós somos imigrantes. Não só nos Estados Unidos ou qualquer outra nação que você for. Nós somos imigrantes na terra porque nós somos cidadãos do céu. Aleluia. Agora, irmãos, passa aí para o capítulo 18. Capítulo 18 de 1 Reis. Glória a Deus. Lê comigo ou acompanha comigo o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro, o quê? No terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ei, no capítulo 17, no versículo 1, Elias disse que não choveria segundo a minha palavra. E Deus honrou. Deus não deixou chover durante 3 anos e meio. Mas agora que passaram-se os 3 anos, porque nós lemos aqui, passado muitos dias, e está também escrito, no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te Acabe. Lá Deus mandou Elias fazer o quê? Esconder. Mas, pastor, mas se nós estamos revestidos do poder de Deus, nós temos que se esconder de quê? A palavra de Deus que está dizendo, não sou o pastor não. Quando Deus fala vai, vai. Quando Deus diz espera, espera. Quando Deus diz age, age. Lembra da cidade de Jericó? É coisa de doido. É loucura, mas a palavra de Deus diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Imagina você ficar rodando em volta de uma cidade
fortificada, murada, tocando. Uma vez por dia, 6 dias. E no dia 7, 7 vezes. Aquelas pessoas que estavam em cima, os guardas, guardando, deviam olhar lá embaixo e falar: pode ficar tranquilo, não estou vendo nem um canhão, não estou vendo nada lá. Com aquelas flautas deles, com aqueles... Eles não vão derrubar o muro. Só que quem vai derrubar o muro na tua vida não é você. Não é o presidente. Quem vai derrubar os muros, as barreiras que te impedem, é o Senhor nosso Deus. E agora que Deus está dizendo: Elias, está na hora de você agora apresentar de novo. Passou o tempo que você disse que segundo a tua palavra. Agora é a minha palavra, Elias. Vai e mostra-te diante de Acabe. E Acabe tinha um servo por nome Obadias, que era um homem que servia ao rei, servia ali na casa do rei, mas era um homem temente a Deus. E quando Jezabel mandou matar os profetas, Elias pensou que ele era o único que estava ali, que ele estava sozinho, que todos os profetas de Deus já tinham sido mortos, porque Jezabel matou muitos profetas. Mas esse Obadias, que trabalhava na casa do rei, ele era um homem temente a Deus. Ele pegou 100 profetas, 50 numa cova, 50 na outra cova, e sustentou ele aquele tempo todo com pão e água. E esse Obadias, o rei distribuiu para que cada um saísse para um lado, procurando os ribeiros, procurando onde tinha água, porque onde tem água tem vegetação, para colher vegetação, para tratar dos animais, para que eles não se privassem de não ter os animais. E Obadias saiu para um lado, o rei saiu para outro, e outros saiu para outros. E Obadias encontra com Elias. E Elias vira para Obadias e disse: Obadias, volta, vai ao seu rei e diz que Elias está aqui. Ele falou: vive o Senhor teu Deus, que eu não vou fazer isso. O que eu fiz com você para você me mandar para o rei me matar? Pode ser que enquanto eu vou lá falar com o rei, Elias está aqui, vem o Espírito de Deus e te leva para não sei para onde, porque já procuraram você, Elias, em todas as nações, e não encontraram você, porque Deus escondeu você. Irmãos, eu oro, eu tenho orado, pastora sabe disso, que eu tenho orado, e pedido: Deus, libera a documentação para o teu povo, Senhor. Pai, aqueles imigrantes que estão aqui, precisa, Pai amado, da documentação, para ter liberdade, Pai. Mas deixa eu pedir ao Senhor, enquanto essa documentação não chega, faça eles invisíveis. Eu tenho pedido ao Senhor, e Deus fez Elias invisível, porque eles procuraram ele em todas as nações. Então Obadias disse: olha, eu não vou lá falar com o rei que você está aqui não, cara. Porque o Espírito de Deus pode pegar e levar não sei para onde, e quando o rei chegar, cadê o Elias? O Espírito Santo, né, de Deus já levou ele para outro lugar. Então meu pescoço vai rolar. Mas Elias disse: pelo Deus que eu sirvo, Deus cujo eu estou na presença dele, hoje eu me apresentarei na presença do rei. Lê comigo, aí no capítulo 18. Do versículo 15 ao 19. Aleluia. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e los anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: és tu
o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, que comem da mesa da Jezabel. Irmãos, quando você está na presença de Deus, cheio do Espírito Santo e verdadeiramente andando na presença de Deus, crendo e praticando a palavra dele na sua vida, você desafia o inferno e vence. Elias aqui desafiou o rei, o seu exército, desafiou Baal e os seus exércitos, Azar e seus exércitos, e todo o povo de Israel que estava desviado. Ele disse: ajunta todos e traz até a minha presença no Monte Carmelo. E assim fez o rei, anunciou, e vieram e se ajuntaram diante de Elias. E Elias continuava dizendo: só eu fiquei como profeta do Senhor. Diante do rei, diante do seu exército, diante dos 850 profetas de Baal e Azeras, diante do povo de Israel, que estava desviado da presença do Senhor. E ele disse: olha, vamos fazer uma coisa. Nós vamos invocar ao Senhor. Me traz 2 bezerros como oferta, e nós vamos oferecer a oferta, o holocausto ao Senhor. Vocês oferecem ao Deus de vocês. Eu vou oferecer ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, este será o Deus verdadeiro. Interessante, irmãos, que quando Elias falou essa ajunta todo o povo ficou sem responder absolutamente nada. Mas quando Elias falou: nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, um holocausto ao Senhor, e vamos invocar o Deus, e aquele que for Deus vai responder com fogo. Aí o povo disse: boa é esta palavra. Elias disse: olha, vocês são muitos, eu sou um só. Só que ele sabia que do lado dele tinha o Deus Todo-Poderoso, tinha o exército do Senhor da glória. E ele disse: como vocês são muitos, pega o holocausto de vocês, partem, mas não põe fogo. Começa a clamar o Senhor de vocês, pede ele para mandar fogo do céu, se é que o Deus de vocês é Deus poderoso. E a palavra de Deus diz que eles fizeram o que Elias mandou e começaram a invocar o Deus de Baal, o Deus Baal, o Deus Baal. Só que a palavra de Deus diz que o Deus que não é Deus, ele tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Ele não pode fazer nada, mas o Deus que você serve, ele está pronto para agir para você. Oh, aleluia. E a palavra de Deus diz que lá para o meio-dia, Elias já começou a zombar deles, disseram, e eles já todo mutilado, cortado, porque era a maneira deles adorar o Deus deles. Eles se mutilavam, se cortavam, sangue já escorrendo. E Elias disse: olha, grita mais alto, que pode ser que ele esteja dormindo. Pode ser que ele foi dar uma voltinha. Pode ser que ele tentou uma viagem. Grita mais alto. E quando terminou aquela sessão deles ali, aquele barulho todo mutilado, todo cortado, Elias disse: agora sou eu que vou invocar o meu Deus. Mas sabe de uma coisa? Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Quando nós vamos entrar na presença de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos humilhar
consertar diante do Deus Todo-Poderoso. E aí você louva ao Senhor, e aí você pede, e foi o que a irmã disse aqui, aquele que pede, recebe, mas depende da maneira que você recebe. Aquele que bate, abrir-se-vos-á, depende da maneira que você bate. Se você chegar chutando, as pessoas não vão nem abrir a porta, porque chegou um ladrão aí. Oh, aleluia. E Elias agora prepara o altar. Como que está o nosso altar, irmão? Para nós chegarmos na presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele prepara. Pega 12 pedras e prepara o altar. Coloca o holocausto, parte o bezerro, coloca. E aí disse, olha, enche aí essas vasilhas de água e traz aí. Põe em cima do holocausto. Puseram, molharam. Não. Traz mais. Põe mais. Porque ele tinha feito um rego. Rego, para quem não sabe, vocês adolescentes, é... Como é que eu vou falar isso? Uma vala, ei, obrigado. Fizeram uma vala em volta do holocausto. E falou, põe mais água. Até encher ali de água. E aí, Elias então começa a invocar ao Senhor. Oh, aleluia. Elias faz uma oração. E ele disse, Senhor, responde-me com fogo, para que este povo saiba que o Senhor é Deus em Israel. E que eu sou o teu servo. Oh, aleluia. E a palavra de Deus diz que desceu fogo do céu e queimou não só o holocausto, mas lambeu também a água que estava ali. Irmão, nós já vimos fogo subir. Lá em casa, quando a gente faz churrasco, eu vejo o fogo subir. Quando acende o fogo sobe. Agora, descer o fogo precisa de nós estarmos em comunhão com Deus. Às vezes aqui a gente vê alguns irmãos aqui e o fogo desce, aleluia. Quando você pede, o fogo desce. Oh, bendito seja o Senhor. Daí, irmãos, Elias agora, Deus viu que ele honrou lá, não deixou chover. E Elias continuou obedecendo e fazendo o que Deus mandou. Agora ele pede para Deus mandar o fogo do céu. E o fogo desce. E agora ele disse, lança a mão nos profetas. Não quero nenhum deles escape. 850. 450 de Baal, 400 de Azera, todos eles. E levaram e ali os mataram. Irmãos, sabe vocês que quando eu não era cristão, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu via uma passagem dessa e matou, Deus mandou matar, eu fechava a Bíblia, a pastora está aqui, ela sabe. Eu fechava a Bíblia e falava, esse não é o Deus que eu sirvo. Deus que eu sirvo é amor, mas Ele é também justiça. Mas eu aprendi isso depois. Hoje, a gente sabe que Deus cuida dos filhos dele. E para que não seja contaminado, Deus separa. Aleluia. Agora, vai comigo. No 19. Oh, aleluia. Capítulo 19 do mesmo livro de 1 Reis.
Os irmãos sabem que Deus disse a Elias para se apresentar a Acabe, porque agora ele ia mandar chuva. Mas antes de eu ler o 19 aqui, os irmãos sabem que no capítulo 17, versículo 1, Elias disse: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus disse: ok, Elias, vou honrar a tua palavra. Depois Deus disse, lá no nós vimos que Deus disse: volta, apresenta, porque vou mandar chuva. Só que, irmãos, para Deus mandar chuva, Elias não só chegou e falou: Deus, aí ó, está tudo pronto, já fiz o que o Senhor mandou fazer, agora ó, manda chuva aí, Senhor, para esse povo saber que eu falo para não chover, eu falo para chover e o Senhor faz. Não é assim não. Nós vemos, para Deus mandar chuva, Elias fez o que, irmãos? Alguém sabe dizer o que Elias fez? Orou. E não orou só assim: Deus, o Senhor sabe que eu sou teu servo, o Senhor já mandou fogo do céu, o Senhor já fez tudo o que eu pedi, agora manda chuva aí, Senhor. Não foi assim não, irmãos. A palavra de Deus diz que ele subiu ao monte e meteu a sua cabeça entre as tuas pernas, isso é prostrado, e começou a orar. E é interessante que eu fico olhando assim, quando eu vejo a passagem, ele diz para o servo dele: sobe mais um pouco, sobe mais lá em cima, e vê se está vindo chuva. E o moço foi, voltou, falou: Elias, está limpinho o céu, pode ir para a praia. Ele volta outra vez, e vai o moço outra vez. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí na sétima vez, eu creio que ele já estava até desanimado. Não Elias. Elias ali clamando. Veja que lá Elias disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Aqui Deus falou: vai chover, Elias. Mas Elias foi, prostrou e começou a clamar. E o servo dele, eu acho que na sétima vez que ele foi, ele já foi arrastando. Aí voltou e diz assim: Elias, olha, eu vi sim uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele falou: então desce, fala com a Acabe para aparelhar os seus carros, porque vai vir chuva abundante. Mas ele teve que prostrar diante de Deus. Deus honrou, mas ele teve que prostrar e dizer: Senhor, o tempo é seu, a vontade é sua. O Senhor já disse que vai mandar chuva, e eu estou aqui como servo do Senhor, clamando a Ti. Já viu que nós muitas das vezes clamamos primeira vez, segunda vez, terceira vez: Deus vai ouvir? Não. Eu falo isso, irmão, porque nós já fizemos várias campanhas aqui de oração. Petrônia até balançou a cabeça porque ela sabe disso. Campanhas aqui que Deus operou grandemente. Mas tinha aqueles irmãos que queriam receber, sabe como? Mandavam um papelzinho: ora por nós. São os crentes 6 horas. Aqui está meu pedido, 6 horas. 6 horas. Mas aqui muita gente recebeu do Senhor. Começou e foi até o fim. E olha, teve gente que recebeu na segunda semana, na terceira semana, mas ficou firme até a 7ª semana para dizer: Senhor, eu sou grato ao Senhor. E às vezes a gente dobra 5 minutos e diz: Deus, me dá, me dá, me dá. Você não me deu, não, estou levantando. E nós vimos aqui que o moço teve que caminhar 7 vezes, subir e descer, até dizer: olha, eu vi lá uma nuvenzinha bem pequenininha, bem desacreditado ele, eu creio. Não sei se vai chover não, porque a nuvem é muito pequena. Desce e diz que vai descer uma chuva abundante, porque Deus honra a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, irmãos, quando Elias, ali ainda voltando ali no sacrifício,
E o povo disse: boa é esta palavra. Mas eu disse que o povo estava desviado da presença de Deus. E aí sabe o que eles fizeram quando eles falaram assim: boa é esta palavra? Eles estão dizendo assim: olha, eu vou ficar aqui de cima do muro. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. Se Baal ganhar, eu passo para o lado de Baal. Se Deus ganhar, eu passo para o lado de Deus. Não faz isso não, irmão. Sai de cima do muro. Toma uma posição diante de Deus, porque Deus não age naquele que duvida. Tiago disse que aquele que duvida não recebe nada de Deus. E nós observamos aqui que esse povo, eles estavam esperando para ver o que acontecia. Aí quando Deus mandou fogo, só Deus é Deus de Israel. Porque viu que o pau comeu, né? Não espera o pau comer para tomar uma posição, não. Toma uma posição diante de Deus. Quem sabe você, quem sabe alguém que está me ouvindo, já esteve firme na presença de Deus e hoje está dando volta lá fora. Hoje está experimentando de novo o que tinha experimentado antes. Não faça, irmão. Porque Deus não agrada de quem fica em cima do muro. Elias disse: olha, se Deus é Deus, sirva a Deus. Se é Baal, sirva a Baal. Sabe o que ele está falando aqui? Não perde o seu tempo. Se você não quer escolher Deus, aproveita essas coisas do mundo, porque a hora que acabar você vai ser atormentado para a eternidade. Mas se Deus é Deus na sua vida, fica do lado de Deus, que você vai ser levado para a glória e aproveitar a eternidade junto com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, Elias teve que orar duro. Ele teve que se entregar totalmente. E Deus, acredito eu, os irmãos, não vai falar que o pastor está falando heresia, porque conjecturar não fere nada da palavra de Deus, desde que eu não fale aqui aquilo que fere a santidade de Deus. Mas eu creio que Deus está olhando lá de cima. Aí, Elias, ó, quando você falou lá que não ia chover, você até falou que era segundo a sua palavra e eu te honrei. Agora é hora de você se humilhar. Agora é hora de você me buscar. Agora é hora de nós termos aquela conversa um com o outro. Sabe por quê, irmãos? Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus. É Deus. E quando nós oramos, amém? Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Amém? E quando nós falamos com Deus, se nós crermos e nos humilharmos diante dEle, Ele está pronto para agir ao nosso favor. Vamos fazer uma reflexão, vamos examinar a nós mesmos, como nós temos pedido a Deus, como nós temos caminhado na presença de Deus, como nós temos servido a Deus. Será que nós só estamos servindo a Deus com medo de ir para o inferno? Nós não podemos servir a Deus só com medo de ir para o inferno, não. Nós temos que servir a Deus porque nós amamos a Deus e Ele nos amou primeiro. Nós temos que servir o Senhor porque Ele deu o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou por você e por mim. E nós sendo ainda inimigos de Deus, para sermos reconciliados com Deus. Que nessa manhã, o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. E que nós verdadeiramente servimos ao Senhor por amor a Ele. E não só pelo que Ele nos dá. Porque dar, irmãos, a própria palavra de Deus diz: dar é melhor do que receber. Deus está pronto para nos dar a todo momento. Mas Ele quer ver o coração de cada um de nós grato a Ele. Vamos estar de pé.
Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe, irmãos, você está aqui nesta manhã e você já perguntou a Deus muitas vezes: por que, Senhor, a minha oração ainda não foi respondida? Por que, Senhor, que o Senhor ainda não entrou com providência naquela situação? Vamos repensar, vamos fazer uma reflexão e pensar como nós temos pedido. Porque olha, saber que você é pidão, Deus sabe. Crente não sabe fazer outra coisa a não ser pedir, irmão. Já viu? A gente bem não dobrou o joelho, a gente abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa o pão de cada dia, abençoa o meu trabalho, abençoa. Você está fazendo o quê? Está só pedindo. Você não dobra o joelho e diz: Senhor, graças te dou, porque o Senhor é Deus no céu e na terra, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos, né? O próprio Jesus nos ensinou isso. Primeiro nós vamos dizer: Pai nosso que está santificado. Você está fazendo o quê? Exaltando ao Senhor. Está adorando o Senhor, dizendo: Tu és santo, Tu és santo. Se você ficar meia hora dizendo: Pai, Tu és santo, 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 você vai estar fazendo o que exatamente você vai fazer lá no céu, porque lá os anjos, ele é o tempo todo santo, 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 santo. Nossa, pastor, vai cansar de falar santo. Vai não. Ele vai santificar a sua vida. Aleluia. Porque quando nós glorificamos o Senhor, quando nós adoramos o Senhor, alegra o coração do Pai. Então você está aqui nesta manhã. Os que quiserem, só os que quiserem, vir aqui dizer que Ele é santo. Vim aqui dizer: Pai, eu sei que o Senhor é Deus que tem o controle e o domínio da minha vida, de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que sou, mas eu vim aqui para te dar graça. Se você quiser dar graça ao Senhor hoje, por tudo que Ele fez até agora, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vamos orar junto. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Todos que quiserem agradecer a Deus, sai do teu lugar, vem aqui. Os que não quiserem, fica no teu lugar. Aleluia. Todos nós somos gratos ao Senhor. Deus poderoso, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Te damos graça pelo privilégio, pelo amor que o Senhor nos amaste, Pai. Que João não teve nem palavra para expressar-se, Deus amado, o tamanho do teu amor. Por isso foi que ele disse: Senhor, de tal maneira, Senhor Deus amado, é falta de expressão para expressar, porque nós não conseguimos mensurar a medida do tamanho do amor do Senhor. E nós queremos, Senhor Deus amado, pedir ao Senhor que nos ensina, Espírito Santo, a amar uns aos outros como o Senhor nos amaste, porque amando o Senhor uns aos outros, quando nós amamos uns aos outros, Senhor, nós estamos demonstrando o amor do Senhor que foi implantado em nossos corações. Deus, nós sabemos que nós, por natureza, nós sabemos pedir. Mas a tua palavra nos manda pedir, Senhor. A tua palavra nos manda também buscar, Senhor. E a tua palavra nos manda bater. Deus, nós queremos abrir o nosso coração nesta manhã e dizer que tu és santo. Dizer que tu és Deus que criou o céu e a terra. E que do Senhor é todas as coisas, pois tudo tu criaste para louvor da tua glória. Deus, o teu povo está aqui, Senhor Deus amado, nesta manhã, para dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus que está pronto para abençoar a minha vida. Por isso eu quero entregar totalmente
diante do Senhor, Pai. As nossas vidas, a nossa família, o nosso lar, os nossos negócios. Porque, Pai, nós estamos dizendo nosso, mas nós só somos administradores. Porque tudo é do Senhor. Mas peço, meu Deus, que dá-nos, Senhor Deus amado, sabedoria, capacidade, graça. Porque, Senhor Deus amado, a Tua graça nos basta. E nós sabemos que se nós caminharmos na Tua presença, se nós verdadeiramente, Senhor Deus amado, guardarmos os Teus mandamentos, a Tua palavra conforme o Senhor nos manda, e seguir, Senhor Deus amado, a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus amado, que o que nós pedirmos, o nosso Senhor Jesus diz: tudo que pedir em meu nome, crendo, será feito. Ó Deus, tem pessoas aqui hoje no nosso meio, Senhor, que está dizendo: Senhor, eu preciso de transformação. Senhor, eu preciso de mudança. E quando nós abrimos nosso coração e pedimos isso, o Senhor faz transformação. Porque o Teu Espírito não age se nós não dermos lugar. Mas quando nós damos lugar, o Senhor faz a vontade do Senhor ser nas nossas vidas. E, Pai, a nossa vontade diante do Senhor, Pai, não tem valor, porque a vontade do Senhor é que é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade do Senhor, Pai, seja feita na nossa vida, assim como o Senhor nos ensinou. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como é no céu, Pai. Deus, contempla o coração do Teu povo aqui nesta manhã. Contempla também o meu coração, Senhor. Porque, Pai, eu preciso, cada dia, mudança, transformação na minha vida. A cada momento, Pai amado, nós temos que reconhecer que nós dependemos totalmente do Senhor. Que Deus, só o Senhor pode. Só o Senhor tem. E é, Pai amado, para aqueles que realmente, verdadeiramente, está pronto para receber do Senhor. Deus, reconhece, Pai amado, aqui está o Teu povo pedindo nesta manhã. E o Senhor é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. O Senhor é um Deus onipresente, que está no meio do Teu povo. Onde tem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estás. E o Senhor é o Deus onipotente, que pode todas as coisas. Por isso eu peço nesta manhã, Senhor, por cada um daqueles que estão aqui dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso dar, Senhor Deus, o meu melhor para o Senhor. Pai amado, renunciar às coisas que são do mundo, mas buscar as coisas que são de cima. Ó Deus, restaura, Senhor Deus amado, restaura as famílias, restaura, Senhor Deus amado, casamentos, restaura, Senhor Deus amado, a vida espiritual, restaura, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer restaurar nas nossas vidas, e que nós, Pai amado, depositamos totalmente, Pai amado, crendo no poder do Senhor. Em nome de Jesus, eu ministro sobre cada um daqueles que estão aqui nesta manhã, Pai, as bênçãos abundantes do Senhor. Deus, faça, Senhor Deus amado, um mover a favor daqueles que estão dizendo: Pai, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Porque, Pai, só o Senhor é o Deus dos impossíveis. Por isso, nesta manhã, eu ministro, Senhor Deus amado, na vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você às vezes pode pensar assim: pastor, o senhor não desceu, não colocou a mão. Não, porque o Senhor já estava colocando a mão em cada um de vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode voltar ao lugar de vocês. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos convidar as crianças para vir aqui à frente, todas as crianças. Olha, irmão, o culto não terminou ainda, fica ligado, amém?
Todas as crianças, não me deixe esquecer. Depois das crianças, eu quero aqui na frente. Olha, não terminou o culto, viu? Depois das crianças, eu quero aqui na frente os 4 batizados que foram descidos às águas ontem. Depois das crianças, eu quero os 4 aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Todas as crianças. Todas. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Igreja, vamos abençoar as crianças? Amém? Levanta as tuas mãos, Santa. Pai, aqui estão, Senhor Deus amado, as tuas crianças. Senhor, os teus filhos, a tua palavra diz que deles são o reino do céu. E ainda tem mais, Senhor. Tua palavra diz que se nós não formos como as crianças, não herdaremos o reino do céu. Mas eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, a cobertura do sangue de Jesus, o revestimento, Senhor, das tuas armaduras, sobre a vida dessas crianças, fazendo delas, Senhor Deus amado, homens e mulheres de bem, homens e mulheres, Senhor Deus, cheio do teu Santo Espírito. Usa, Senhor Deus amado, a vida deles, mesmo ainda dessa tenra idade, e que eles cresçam, Senhor Deus amado, na tua presença, conhecendo a tua palavra. E, Pai, que eles sejam, Pai amado, pregadores, ganhadores de alma, para a glória do teu nome. Mas seja também, Senhor Deus amado, homens e mulheres, que chegarão, Senhor Deus amado, se o Senhor quiser, até a presidente das nações, Senhor. No nome de Jesus, nós profetizamos bênção na vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os quatro que batizaram ontem, aqui na frente, por favor. A igreja Pai acenda só mais um minutinho. Não sei por que está quente, eu acho que é o calor do Espírito, porque... Amém. Os 4 batizados aqui na frente, por favor. Irmãos, aqui nós temos... Irmãos, por favor. Aqui nós temos 4 adolescentes que desceram as águas ontem para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Aqui nós temos o irmão Samuel, a irmã Maria, o irmão Peterson e o irmão João. Eu falei para eles o seguinte: se vocês quiserem só tomar um banho de praia, vocês podem vir num outro domingo, num sábado, num dia de semana que vocês estão de férias. Vem tomar banho, não tem problema. Eu não vim aqui para dar banho em vocês. Eu vim aqui para batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que para vocês passam a ser testemunhas do Senhor. Eu até dei um puxão de orelha no Samuel e no João. Falei, vocês dois gostam muito de ficar brincando e jogando papelzinho um no outro, e até na hora da palavra. Mas agora vocês têm uma responsabilidade de mostrar que vocês são diferentes. Não estou dizendo que os adolescentes não é diferente, não. Eles são. E vão chegar o tempo deles batizarem também. Mas vocês agora têm um compromisso maior com o Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. É o seguinte. Nós vamos orar também por eles agora. Porque eles têm um compromisso maior com Deus. E daqui a pouco, eles que vão estar discipulando também. Pregando a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos. Pai querido, aqui estão, Senhor Deus amado, esses 4 adolescentes, Pai. Em uma idade tão nova. Mas, Senhor, o Senhor usaste, Pai amado, aqueles jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Pai. O Senhor usou José e tantos outros, Pai amado, nesta idade tenra deles, Pai. Para, Senhor Deus amado, glorificar o Teu nome na terra. Pai, faça também com esses adolescentes, todos os adolescentes e crianças, Pai, que todos eles, Pai,
possa crescer na tua presença, aprender a tua palavra e pregar a tua palavra para a glória do teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui na frente o irmão Ewald e o irmão Walter. Rapidinho, rapidinho. Já vou dar a bênção apostólica, porque também, enquanto eles estão vindo, hoje é o aniversário da Raquel. Raquelzinha, do Alex e a Elisângela. Cadê a Raquel? Levanta a mão, Raquel. É você? Yay! Hoje é aniversário dela. E o irmão Alex convidou a igreja para estar ali, para comer aquele churrasco. Então, coisa boa, né? Olha, é o único momento que o crente pode estar na carne. Não, comer a carne, viu? Então, na casa do Alex, depois do culto. Que hora que é, gente? 3 horas, obrigado. 3 horas. Às 3 da tarde, na casa do irmão Alex e a irmã Elisângela. E a Raquelzinha e a Rafaela. Amém. Olha, todos que quiserem levar roupa de banho, pode levar para poder nadar na piscina. Mas leva toalha e roupa seca para poder não ficar andando molhado lá depois, escorregar e cair. Viu? O endereço já mandaram, mas quem não tiver pode pedir aí, quem tiver, que eles dão. 3 horas da tarde, pastora. Às 3 horas, pastora. Às 3 horas. Irmãos, que hora que é? Aí, escutou, pastora? 3 horas. Olha, gente, eu chamei aqui o irmão Ewald e o irmão Walter. Por quê? O irmão Ewald trabalhou até agora fazendo a coordenação dos trabalhos dos cooperadores, dos que trabalham no serviço da obra do Senhor. E olha, somos gratos a Deus porque ele fez um bom trabalho. Até aqui ele fez um bom trabalho. E eu até falei com ele, falei, olha, irmão Ewald, agora você vai descansar um pouco, né, de coordenar, mas você vai trabalhar também, porque você vai estar também aí à disposição para trabalhar. Mas nós agradecemos a Deus pela vida dele, por esse tempo, tá? Porque agora, todo final de ano, todos que têm cargo na igreja vai deixar à disposição da liderança, para a liderança decidir se continua ou se muda de cargo, né? Posso pegar a irmã Petrônia e colocar ela numa outra, num outro setor, posso pegar a irmã Carol, botar no outro setor, posso pegar o irmão Walter, passar para outro setor, ou posso deixá-los continuar no cargo. Amém? É para que ninguém se sinta dono do cargo. Não, ninguém me tira esse cargo, ninguém é insubstituível, principalmente na obra do Senhor, Deus move como Ele quer. Amém? Pastor, e o senhor? O dia que Deus resolver também, Ele vai para o outro e eu vou ficar sentado assistindo. Amém? Então, o irmão Walter, o irmão Ewald hoje está passando esta responsabilidade. Olha, irmãos, é uma responsabilidade árdua, viu? O irmão Walter se dispôs a pegar esse cargo. Nós vamos aqui passar para ele. Mas ele acho que nem está assim, muito sabendo que é duro, não, viu? Porque ele vai coordenar as pessoas. Nós vamos estar aqui também no dia da festa. Nós vamos estar chamando e orando por todos os cooperadores que querem cooperar. Irmão, só que dessa vez, nós vamos chamar as pessoas que querem cooperar. O que é isso, pastor? Cooperar na casa do Senhor e se preparar. Vai ter agora os estudos, periodicamente, toda semana, para preparar os obreiros. Para ser um obreiro que não se envergonha da palavra de Deus. Preparado, obreiro preparado. Então, nós vamos, no dia da festa, não vou consagrar ninguém, mas vou chamar todo aquele que quiser ser cooperador. Não é só para apresentar aqui, não. Eu vou pegar a benção aqui, porque para orar para mim, oração sempre é bom. E depois falar, o que meu nome está fazendo aí na lista? Ou então, chega e fala, hoje não vou poder, não. Nós vamos fazer aqueles que quiserem verdadeiramente, nós vamos estar orando por eles, tá? Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do irmão Walter
e orar também agradecendo, e que Deus fortalece o irmão Walter e dá sabedoria para que... Amém? E o irmão Alexandre se propôs a colaborar naquilo que for preciso para a melhora no atendimento, no trabalho da casa do Senhor. Levanta as tuas mãos, vamos ficar em pé mais uma vez. Pai, aqui está, Seu Deus amado, o teu filho. Quero agradecer, Seu Deus amado, pelo bom trabalho. E ele continua, Senhor, trabalhando na tua presença, Senhor. Pai, eu te peço, Seu Deus amado, que fortalece a cada dia o teu filho. E capacita, Senhor, cada vez mais para que ele continue fazendo, Pai, a boa obra do Senhor aqui na terra. Pai, e aqui na igreja, Tabernáculo Evangélico da Assembleia de Deus de Saraçura, nós pedimos agradecido pela vida do irmão Walter, em nome de Jesus. Amém. Deus também, Senhor Deus, nós colocamos a vida do irmão Walter. Pai, pedimos, Senhor Deus amado, o fortalecimento, o conhecimento, Pai, e a disposição. Porque Tu sabes, Senhor Deus amado. Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu filho, guarda e dá direção e conhecimento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Nós temos aqui agora a família dessa semana. Mas, irmão, não esquece das outras famílias, não, nem da minha, viu? Por favor, ore por todos, mas nessa semana especificamente, ora pelo Bruno e a Vanessa e a sua família. Amém. Aleluia. Olha, a pastora está falando, vem a família aqui na frente que ela vai orar por vocês aqui. Bruno, a da semana passada. Semana passada... Não estão aqui, meu bem. Eles não estão aqui. Eles não estão aqui, por isso que... Aniversariantes, tem alguém essa semana? Ok? Felipe? Felipe, você aniversariou essa semana, meu filho? Vem. Vamos orar por você, ué. Uai. Olha o Mineirão aí, ó. Mineiro é o único que já chega na América falando inglês. Vem cá. Vamos orar pelo Felipe. Pai querido, aqui está o teu filho, Pai amado, completou mais um aniversário, e aqui está também a tua filha Raquel, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça porque o Senhor, Pai amado, concedeste a eles mais um ano, Pai, de vida. Peço a bênção do Senhor, não só nesta data, mas em todos os dias que o Senhor tem preparado para eles na face da terra. Pai, no nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Levanta as tuas mãos assim, ó. Tem. Amém, irmãos? Rapidinho, para ninguém cansar. Só voltando aqui atrás. Na casa do irmão Alex, 3 horas da tarde, levar toalha, roupa de banho. Não esquecer, por favor, porque vai ser no Clubhouse, 3 horas da tarde. No próximo dia 15, o sábado passado foi o primeiro, o segundo é dia 8, o terceiro é dia 15, tem o culto dos homens, o culto das mulheres. Mês passado foi o culto da família, foi lá na casa do irmão Jefferson. Foi uma bênção, eu creio que todos que foram lá foi excelente. Jesus, o Espírito flutuou assim de uma maneira tremenda. Esse mês, então, dia 15, é na casa do irmão Anderson e da irmã Sandra. E não vai ser culto de homens, vai ser uma reunião familiar também. Com as irmãs, mulheres e homens, irmãs e irmãos. Amém? Então, todos estão convocados a participarem a partir das 7. O culto começa exatamente 7 horas. Ok? Amém. Gente, mais uma noite estaremos vendendo chup-chups para ajudar o Ministério das Adolescentes. Todo mundo pode comprar e comprar um para o pastor também. Não, estou brincando. Irmãos, já dei a benção ou não, né? Amém. Não, não dei ainda não. Não, dei não, meu bem. Ué. Pastora, liga, pastora. Fica ligado no trono, pastora. É o seguinte, o que vai acontecer sábado que vem?
Festa da igreja. Então, irmãos, nós vamos fazer uma festa bonita para agradar a Deus. Amém? As crianças vão ser comportadas, os adolescentes comportados, os adultos comportados, né? Vamos estar, gente, eu vou fazer um pedido aqui muito especial. Por favor, não chegue atrasado. O pastor fica com a vergonha. Chega visitante de outras igrejas e olha assim, vai ter culto aqui hoje? Porque nós chegamos atrasados. Irmãos, vamos ser pontual na casa do Senhor. Amém, gente? Por favor. Ok, olha, gente, a bênção está chegando, viu? Chegou. Minhas queridas irmãs, para aquelas que têm filhos menores do que 4 anos, do que 5, nós vamos contratar uma babysitter de fora. Mas eu quero que aqueles que vão trazer seus filhos, dá os nomes e será $10 cada criança. Não? Não, mas ninguém aqui tem tanto filho pequeno assim. Será $10 pela criança. Mas eu gostaria que você colocasse o seu nome, porque essa pessoa será paga. E como a igreja já tem bastante despesa por fora disso, então eu acho que, para que você tenha uma noite sem preocupação, vale a pena. Porque seu filho vai estar lá, vai ter uma senhora que está ali cuidando, mas aquelas crianças que ficam sentadas no banco, criança de 6 anos para cima, não vai ter babysitter, não vai ficar na salinha, vai ficar aqui, vai desenhar, porque elas serão controladas, elas já aprenderam a assistir o culto aqui só sentadas, tranquilas. Mas as menores, as crianças que não conseguem ficar sentadas no banco, vai ter a babysitter aqui. Então, eu gostaria que você desse o seu nome. Amém? As crianças de berço, não. A criança de colo, não. Essa fica com os pais. Mas as crianças que já andam, que gostam de ficar andando, nós sabemos que é difícil para a criança ficar presa, sentada no banco com a criança pequena. Mas nós queremos que você dê o seu nome e fale assim, eu dou o nome do meu filho. Porque aí é a sua responsabilidade. Amém. E vai estar anunciando. A irmã Petrônia vai estar anunciando, aí você passa para ela. Tá? Amém? Muito obrigada pela atenção. Amém. Domingo. Tá? Irmãos, outra coisa. Só rapidinho. O pastor e a pastora vão estar ausentes a partir da semana que vem. Depois da festa, o pastor e a pastora vão estar viajando por 1 mês. Mas eu vou assistir pela internet, tá? E quando eu chegar, eu vou dizer, você não estava. Porque não é porque o pastor vai, não. Deus está. Deus vai continuar. Amém? Então, vocês é que dão apoio para a igreja. Então, não deixa de vir, porque o pastor não está. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Opa, esse amém aí me agradou. Levanta as mãos. Que a bênção de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Pai, como sempre digo, não só aqui no Tabernáculo Evangélico da Assembleia de Deus de Saraçura, mas nos 4 cantos da terra, onde o teu nome é verdadeiramente proclamado para a glória do teu nome. No nome de Jesus oramos. Abençoa também, Senhor, os internautas que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor com força. Aleluia.